Imagine que antes de fechar os olhos esta noite, você pronuncia apenas 7 palavras. 7. Não é uma oração longa, não é um mantra secreto, nem mesmo uma fórmula antiga de sabedoria esotérica. É apenas uma frase, simples, direta, mas que, dita com consciência, pode alterar o caminho do seu inconsciente. E com ele, o desfecho silencioso dos seus dias. Carl Jung dizia que a mente que adormece em paz constrói uma realidade mais coerente com a alma, mas a maioria das pessoas dorme em guerra consigo mesmas, levando culpas, preocupações, palavras engasgadas, medos antigos que ganham ecos ainda maiores no silêncio do escuro. E o que Jung descobriu é que o inconsciente não repousa, ele trabalha enquanto você dorme. E se ele recebe, como última mensagem do dia, um comando destrutivo, é com isso que ele sonha. É isso que ele molda, é isso que ele manifesta. Mas existe um antídoto, um código verbal simples. 7 palavras. Essas palavras não são mágicas, por si só. O poder não está na linguagem, está no gesto, no momento, no símbolo, no que você entrega ao seu inconsciente como última impressão do dia. Jung chamava isso de impressão liminar. Aquilo que atravessa a porta entre a consciência e o sono, e se infiltra na arquitetura psíquica como uma semente. É por isso que tantas pessoas acordam cansadas, mesmo após dormir, ou sonham com perdas, traições, angústias que não sabem explicar. Porque, sem querer, alimentaram a mente com medo, com raiva, com ressentimento, minutos antes de fechar os olhos. Mas quando você diz essas 7 palavras com intenção, seu inconsciente escuta e começa a responder, não porque é mágica, mas porque é conexão, porque é simbólico, porque é entrega. Neste vídeo, vamos entender o que está por trás dessas 7 palavras. Vamos explorar o que Jung via como o ponto de transição entre o eu e o self, entre o que você pensa que é e o que você verdadeiramente é. E no fim, você saberá qual é a frase que pode mudar o jeito como sua alma repousa e como ela desperta. Mas antes de seguir, respire fundo. Este vídeo não é apenas informação, é um convite, um reencontro, uma pequena iniciação para lembrar que você tem mais poder do que imagina, inclusive na hora de dormir. O momento em que você fecha os olhos pode parecer comum, mas para o inconsciente é um ritual. Você se despede do mundo externo, desliga o corpo da vigília e mergulha no reino mais simbólico e misterioso da existência humana, o sono. E Carl Jung dizia, é nesse momento que o inconsciente começa a trabalhar com o material que você deixou na superfície da alma. Ele não inventa do nada, ele molda o que você entrega. Se você dorme com raiva, o inconsciente constrói defesas. Se você dorme com medo, ele ativa mecanismos de fuga. Se você dorme com culpa, ele reforça o julgamento interno que você já carrega. Mas se você dorme com aceitação, com entrega, com gratidão, ele começa a reorganizar, começa a curar, começa a revelar. Jung via o sono como um canal de diálogo. Um templo interior onde o self fala com você por símbolos, sonhos, imagens, e onde você também pode falar com ele, não com palavras complicadas, mas com algo muito mais poderoso, intenção. E é por isso que essas 7 palavras funcionam. Não porque mudam o universo lá fora, mas porque mudam o universo aqui dentro. Jung acreditava que o inconsciente precisa de imagens vivas, de símbolos que tenham peso emocional, de gestos pequenos que expressem grandes verdades. Quando você diz algo com presença, o inconsciente escuta. Quando você fecha os olhos com humildade e fala com a alma, mesmo sem saber direito com quem está falando, esse gesto já é uma prece, já é uma ponte, já é cura. Não importa se você acredita em Deus, em energia, em física quântica ou só em si mesmo. O que importa é o que você entrega no último instante do dia, porque o inconsciente é como a terra. Ele não escolhe o que germina. Ele apenas faz crescer aquilo que você planta. Se você planta preocupação, ele dá pesadelos. Se planta fé, ele constrói respostas. E quando você entende isso,
Começa a cuidar do seu sono como quem cuida de um jardim. Essas 7 palavras que você vai aprender aqui são como sementes simbólicas. Elas não resolvem tudo, mas despertam algo. E é esse despertar que muda tudo depois. Porque há um tipo de paz que não se alcança lutando, mas se entrega dizendo e aceitando. E talvez você esteja a uma frase de distância disso. Talvez você esteja se perguntando como 7 palavras tão simples poderiam causar algum efeito real. E a verdade é, o poder não está no número, nem na frase isolada. Está na maneira como o inconsciente interpreta o gesto. Carl Jung dizia que a alma não se transforma por imposição. Ela se abre por aproximação, por escuta, por símbolos que tocam e não por comandos que forçam. E por isso, mesmo as frases mais bonitas do mundo não funcionam se ditas de forma automática, vazia, sem presença. Mas 7 palavras ditas com verdade têm o poder de atravessar o que parecia impenetrável. Veja, a mente racional resiste à mudança porque ela foi programada para controlar, para proteger, para repetir o que conhece, mesmo quando isso já não serve mais. Por isso, à noite, quando você vai dormir, é como se a vigilância mental afrouxasse por um instante. E é nesse momento, nesse intervalo entre o mundo de fora e o mundo de dentro, que você pode plantar algo novo. É por isso que muitas tradições falam sobre as palavras antes de dormir, não como superstição, mas como código, como gesto simbólico, como ponte. As 7 palavras que você vai conhecer em breve não são mágica, mas representam uma reprogramação profunda, porque ao dizê-las, você está enviando uma mensagem ao seu inconsciente. Eu aceito viver de outro jeito. Eu escolho descansar em paz. Eu permito que o melhor venha até mim. E quando essa mensagem é repetida por 3 noites, não como tarefa, mas como entrega, algo muda, não necessariamente fora, mas dentro. Onde tudo começa, você começa a perceber que os sonhos mudam, que o corpo descansa melhor, que pensamentos ruins perdem a força ao acordar, que aos poucos você se trata com mais gentileza, e o mundo começa a fazer o mesmo. Jung acreditava que quando o inconsciente percebe um novo padrão sendo instalado com intenção e repetição simbólica, ele responde. E não responde com promessas. Ele responde com movimentos, com sincronicidades, com encontros, com insights. É como se o universo, ao escutar o que a sua alma está dizendo, dissesse de volta: eu ouvi, agora siga. E você vai seguir, mais leve, mais inteiro, mais conectado com o que sempre esteve aí, mas que você só conseguia escutar quando o barulho cessava. Essas 7 palavras são apenas o começo. Carl Jung dizia que o inconsciente não é um depósito de lixo da mente, como se acreditava antes dele. Para Jung, o inconsciente é um organismo vivo, um campo simbólico em constante diálogo com a consciência. E mais que isso, ele é o berço da alma, a fonte de onde emergem os sonhos, as intuições, os sinais, os medos e os chamados mais profundos. Por isso, falar com o inconsciente não é como dar ordens a um robô. É como sussurrar algo sagrado dentro de um templo. Por isso que essas 7 palavras não devem ser ditas de qualquer forma, nem como uma obrigação, nem como um feitiço, mas como um gesto íntimo, um ato de escuta, uma espécie de reverência a si mesmo. Imagine que, ao se deitar, você apaga as luzes, silencia os ruídos e escolhe não apenas dormir, mas se entregar. Respira, fundo, sente o corpo no colchão. E então, com o coração calmo, diz a frase, 7 palavras. E depois, apenas descansa, não espera milagre, não cobra resultado, não força pensamento positivo, apenas deixa que o inconsciente receba aquilo como uma semente, porque é assim que ele entende, não por lógica, mas por imagem, sensação, emoção. Jung via o sono como um portal, um lugar onde o ego adormece e a alma emerge. E tudo o que você entrega nesse instante, entra, permanece, germina. As pessoas esquecem que dormir não é uma pausa, é um processo, um diálogo, uma jornada silenciosa por dentro.
E quando você termina o dia com palavras que acolhem, em vez de palavras que condenam, algo muda. Você não está mais tentando controlar a vida com a mente. Você está entregando o comando a uma parte mais sábia, mais profunda, mais antiga que você. Jung chamava isso de reencontro com o self, o centro da psique, a parte de você que sabe, mesmo quando você esquece. E quando você começa a dormir em paz, o self se aproxima. Os sonhos se tornam mensagens. Os pensamentos perdem o peso. A alma volta a respirar. Então, sim, são só 7 palavras, mas ditas no momento certo, com presença e entrega, se tornam muito mais que uma frase. Se tornam uma escolha, um pacto silencioso com você mesmo, e isso por si só já é o começo de toda a transformação real. Chegou a hora. Você já entendeu que essas 7 palavras não são mágicas por si só, mas que o momento em que são ditas, a forma como são sentidas e o gesto de entrega com que são pronunciadas, isso sim, é onde mora o poder. Carl Jung dizia que a verdadeira cura não vem de grandes teorias, mas de pequenos encontros com a verdade, e que às vezes uma frase simples pode romper um ciclo inteiro de autossabotagem. Então agora, respire fundo. Imagine que você está deitado, o quarto escureceu, o mundo lá fora se apagou. E ali, entre o corpo e o silêncio, você sussurra: eu aceito, confio, entrego, agradeço. Boa noite. 7 palavras. Eu aceito. Porque resistir ao que já é, só te cansa. Aceitar não é se conformar, é dizer: eu vejo o que está aqui e acolho. O inconsciente precisa dessa permissão para abrir espaço ao novo. Confio, porque a mente vive com medo, mas a alma sabe. Confiar é soltar a armadura e dizer, mesmo sem entender, eu sigo. É a chave que desmonta o controle excessivo. Entrego, porque a transformação não acontece sob vigilância. Entregar é abrir a mão do que machuca, sem saber ainda o que virá. É o ato mais corajoso da noite. Agradeço, porque onde há gratidão, o inconsciente floresce. Agradecer transforma a ausência em presença, falta em completude. É o bálsamo que acalma todas as partes partidas. Boa noite, porque mesmo isso dito com consciência é sagrado. Você não está apenas indo dormir, está se recolhendo no colo do seu próprio ser. Está dizendo, estou aqui, em paz. Por hoje é suficiente. 7 palavras, 3 respirações, uma entrega. Você pode escrever num papel e deixar na cabeceira. Pode repetir em voz baixa, ou só pensar, sentindo cada uma. Mas o que importa é o gesto, o momento, a intenção. Porque, no fim, a frase não é para mudar o mundo, é para lembrar quem você é, antes do mundo ter te esquecido de si. E quando você dorme assim, com o coração em paz e o inconsciente acolhido, o universo escuta. Porque, como dizia Jung, o mundo exterior é o reflexo do mundo interior. E se algo muda aqui dentro, cedo ou tarde tudo muda lá fora também. Na primeira noite, talvez você apenas sinta um leve alívio, um suspiro mais profundo, um sono menos tenso. Na segunda, os pensamentos já não chegam com tanta força. O corpo repousa mais rápido. O coração, que antes acelerava sem motivo, começa a desacelerar junto com a respiração. Na terceira noite, algo dentro de você percebe que está sendo ouvido, não pelo mundo lá fora, mas por você mesmo. Carl Jung dizia que grande parte do sofrimento humano nasce do abandono interior, do silêncio entre o que a alma pede e o que a mente ignora. Mas quando você repete aquelas 7 palavras, ainda que em voz baixa, está reatando esse fio, está reconstruindo a ponte, está se reencontrando. E esse reencontro muda tudo. Você começa a notar que a raiva diminui, mesmo sem esforço, que o ressentimento perde força, que aquele problema que parecia gigante ontem, hoje parece um pouco menor. Não porque ele sumiu, mas porque você mudou a forma de olhar. É como se o universo estivesse te dizendo, agora que você se escuta, posso te mostrar. E ele mostra, em detalhes quase invisíveis,
um sonho que te dá uma resposta, um encontro improvável, um e-mail que chega do nada, um pensamento que antes te derrubava e agora passa como nuvem. Essas não são coincidências, são sincronicidades. Jung acreditava que, quando você alinha seu inconsciente com uma nova intenção, o mundo exterior responde com sinais. Não porque ele muda por mágica, mas porque você passa a ver o que antes não via. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais sereno, e aquilo que antes te arrastava, agora já não te comanda, porque a alma voltou a ter voz, porque o inconsciente foi acolhido, porque o sono deixou de ser fuga e virou retorno. 7 palavras, 3 noites e um começo. Não espere aplausos, nem milagres espetaculares, mas observe como sua energia muda, como as pessoas ao seu redor reagem diferente, como o que parecia fora do lugar começa, aos poucos, a se reorganizar, não porque tudo mudou, mas porque você mudou, silenciosamente, onde tudo começa. Carl Jung via o sono não apenas como repouso do corpo, mas como travessia da alma. Enquanto o mundo desacelera, o inconsciente desperta. E nesse espaço sem controle, sem máscaras, sem discursos, é onde começam as verdadeiras transformações. Jung dizia que ali, no silêncio da noite, a psique revela o que o dia escondeu. Ela mostra imagens, símbolos, memórias, desejos ocultos. Tudo aquilo que você evitou encarar volta em forma de sonho, sensação ou pressentimento. E é por isso que esse momento é tão poderoso. Porque quando você se despede do mundo com um gesto de paz, com 7 palavras escolhidas com intenção, você não está apenas indo dormir. Está dizendo ao inconsciente: estou pronto para ouvir. Estou pronto para voltar para mim. Esse gesto é o início de algo que Jung chamou de individuação. Individuar-se não é se isolar. Não é se tornar alguém especial. É, na verdade, o oposto. É voltar a ser inteiro. É reunir todas as partes de si que foram esquecidas, negadas ou partidas. E isso começa nos gestos pequenos. Começa quando você para de adormecer em guerra consigo mesmo. Quando você decide que a última coisa que a sua alma vai ouvir antes do sono não será culpa, cobrança ou medo, mas aceitação, confiança, entrega e gratidão. E mesmo que no início pareça apenas um ritual simbólico, com o tempo, você percebe que esse gesto é mais real do que muitas palavras ditas, no automático ao longo do dia, porque ele nasce de você, com presença, com verdade, sem plateia, sem performance. E o inconsciente reconhece isso. É nesse instante que ele começa a devolver, com imagens, intuições, acalmando memórias antigas, reorganizando pensamentos, limpando padrões que já não servem. A alma não precisa de grandes fórmulas, precisa de escuta, de espaço, de presença. E quando você dorme em paz, ela floresce. Quando você dorme com fé, mesmo sem saber no que, ela responde. E quando você dorme com gratidão, mesmo pelo que ainda não entende, a vida começa a conspirar de outro jeito. Porque, agora, você não está mais dormindo para fugir. Você está dormindo para voltar. E nesse retorno não importa quanto tempo tenha passado. A alma sempre sabe o caminho de casa. No dia seguinte, você acorda diferente. Mas não porque tudo ao redor mudou. É sutil, quase imperceptível. Mas de repente, você percebe que o primeiro pensamento da manhã não foi de medo, que o café parece mais silencioso, que o trânsito já não fere tanto, que aquela lembrança antiga não passou por você, mas sem te levar junto. É assim que o inconsciente responde, aos poucos, pela atmosfera, pelo tom, pela forma como você se trata e como começa a se deixar tratar. Carl Jung dizia que, quando o inconsciente é integrado à consciência, a vida deixa de ser um peso carregado e passa a ser uma jornada compreendida. E você começa a perceber isso nos detalhes. Você escolhe melhor suas palavras, perdoa mais fácil, se culpa menos. Aquelas pequenas decisões que costumavam gerar conflito agora parecem mais leves. Você se permite respirar antes de reagir, ouvir antes de julgar, esperar antes de desistir, porque algo se organizou por dentro.
E não foi porque você assistiu um vídeo ou leu um livro, mas porque por 3 noites seguidas você falou com a sua alma, com o seu self, com aquilo que é eterno dentro de você, 7 palavras. Uma reconexão. Jung dizia que o sofrimento se torna cura quando é olhado com amor, e que o amor começa quando você decide parar de se abandonar. Essas palavras não são mágicas, são lembretes de que você merece descanso, merece paz, merece se escutar. E quando você dorme com essa intenção, o mundo acorda diferente. Não porque mudou, mas porque você já não é o mesmo. Você se torna mais inteiro. E o mundo, em resposta, se torna mais habitável. As mesmas situações vêm, os mesmos desafios aparecem. Mas você já não entra neles da mesma forma. Porque já agora há um centro, uma raiz, uma escuta. E esse centro nasceu ali, entre o silêncio do quarto, a última respiração da noite e as 7 palavras que você teve coragem de dizer. Carl Jung dizia que aquilo que você repete com intenção se torna semente no inconsciente e que, aos poucos, essas sementes criam raízes, raízes que sustentam sua vida mesmo nos dias de tempestade. É por isso que essas 7 palavras não precisam ser ditas apenas por 3 noites. Você pode continuar. Pode fazer disso um ritual seu, um pacto com o silêncio, um instante diário em que o mundo se apaga e você, finalmente, se escuta. Não há tempo certo, nem postura ideal, nem obrigação. Há apenas um momento, um quarto escuro, um corpo cansado e uma alma disposta a ser acolhida. E nesse gesto você se recorda. Se recorda de que não precisa carregar tudo, que não precisa entender tudo, que não precisa resolver tudo antes de dormir. Você só precisa aceitar, confiar, entregar, agradecer e desejar a si mesmo uma boa noite. Porque quando você se deseja uma boa noite de verdade, não como frase feita, mas como bênção íntima, você está dizendo ao universo: hoje eu me trato com respeito, hoje eu me acolho, hoje eu me dou paz. E o universo, que ouve o que vem da alma, responde, não com aplausos, mas com sincronicidades, com caminhos mais claros, com encontros certos, com uma serenidade que antes parecia impossível. Jung sabia que a repetição simbólica cura, porque cada vez que você repete um gesto com intenção, reforça uma nova verdade dentro de si. E aos poucos, aquilo que parecia ritual vira parte de quem você é. Você se torna mais sereno, mais presente, mais inteiro, não porque aprendeu a controlar o mundo, mas porque aprendeu a confiar em algo maior e a conversar com ele em silêncio. As 7 palavras são o começo, a prática é o caminho. A mudança é inevitável, porque toda alma que é escutada floresce, e toda noite em que você se acolhe é uma madrugada inteira em que o inconsciente trabalha a seu favor. Talvez ninguém perceba à primeira vista, ninguém saberá que você passou a repetir 7 palavras antes de dormir, nem que, pouco a pouco, elas se tornaram um remédio silencioso para sua alma. Mas você vai saber, vai sentir no corpo, na respiração, na forma como reage ao mundo. Vai perceber que algo mudou, que você já não se abandona tão fácil, que escuta mais, que exige menos, que a dor ainda existe, mas agora é acolhida e não negada. Carl Jung dizia que o verdadeiro despertar não vem com gritos nem com trovões. Ele vem quando, numa noite qualquer, você percebe que a paz voltou a caber em você. E foi assim. Com 7 palavras, com 3 noites, com um gesto que parecia pequeno demais para mudar qualquer coisa. Mas mudou, porque o que transforma não é o tamanho do gesto, é a verdade com que ele é feito. Então, se isso tocou em você, se essas palavras abriram uma fresta onde antes havia peso, culpa ou silêncio, compartilhe, não como conselho, mas como semente. Alguém ao seu redor pode estar dormindo em guerra há muito tempo, e talvez, como você, só precise de um lembrete, de um convite, de uma chance de voltar a si. Você pode ser esse sopro, porque às vezes, uma única frase dita com amor muda o tom de uma noite inteira, e uma noite bem dormida muda o rumo de uma vida.
Aceite, confie, entregue, agradeça. Boa noite. Hoje, você voltou para casa.